Tell me, do you bleed? You will. Eu não deveria estar fazendo mais vídeo de crítica de filme, mas considerando que eu fiquei até de madrugada pensando nisso, porque eu fiquei lendo um monte de reviews e críticas, etc, de Batman vs Superman, e eu sinceramente tenho que botar isso pra fora. Só para começar, tenho que dizer que eu não concordo com a maioria das críticas negativas do filme. Só que eu não acho que seja um filme perfeito também. Porque aparentemente as pessoas não têm um meio termo. Ou você tem que achar que é um filme perfeito, ou você tem que achar que o filme é um lixo. E, na minha opinião, não é nenhum dos dois, né? Eu tenho que dizer porque por mais que eu não concorde com as críticas, eu entendo os pontos de algumas delas. Então, eu vejo o pessoal falando, principalmente fanboy da DC, desculpa, que fica falando: ah, cara, mas o pessoal acha ruim porque tem referência. Porra, Deadpool é cheio de referência e o povo ama só porque é da Marvel. A questão da diferença das referências... Diferença da referência? Que confuso falar isso. Você pega Deadpool, a maioria das referências são referências pra piadas. Quase nenhuma delas é necessário entender pra seguir com o roteiro. Já Batman vs Superman tem muitas referências que, se você parar pra pensar bem, elas dão mais profundidade aos personagens, só que não é explicado em momento algum. Então esse é o grande problema, na minha opinião, de algumas referências. Quem não vê, quem não lê os quadrinhos, vai simplesmente achar que algumas cenas ou são enrolação, ou estão lá só pra e que não tem significado algum. Outro problema que eu vi o pessoal comentando, principalmente fã do DC, de novo, é que o povo tá achando ruim de ser muito fiel aos quadrinhos. Só que eu acho que essa fidelidade aos quadrinhos é uma fidelidade meio selecionada, assim, porque algumas coisas realmente são muito fiéis e outras fogem completamente do original, e aparentemente o pessoal que é muito fã quer ignorar essas diferenças absurdas que tiveram. Eu sinceramente gostei do filme, achei um filme muito da hora, achei divertido, achei bem feito. As lutas ficaram muito boas, a trilha sonora ficou muito boa, e a edição do filme é um lixo. O filme parece, igual uma das críticas que eu vi, parece que é um monte de... Principalmente os primeiros, sei lá, 40, 50 minutos do filme, parece que são um monte de videoclipes que tiraram da MTV ou sei lá qual canal, whatever, e colocaram em lugares. Quem viu, sei lá, Sucker Punch deve lembrar disso, né? É praticamente isso o começo do filme. Aí pro pessoal que fala: ah, mas não importa as referências, porque quem é fã de quadrinhos vai entender. Tudo bem, só que se fosse isso, não precisaria de quase 40 minutos para introduzir uma nova versão do Batman ao universo cinematográfico da DC. Convenhamos que praticamente todo mundo sabe a história da porra da origem do Batman. Que às vezes tem alguma diferença ou outra, mas a maioria todo mundo sabe. Só eles morreram, ficou traumatizado, foi fugir não sei o que lá, caiu num poço cheio de morcego, ficou com medinho, resolveu usar o símbolo de morcego, tá bom, ótimo. Na própria abertura, isso não é spoiler, tá? Temos que lembrar aqui, ó, não tem spoilers, tá? Na própria abertura, que lembra aquelas aberturas cinematográficas, tipo, sei lá, a abertura de Watchmen, do filme de Watchmen, por exemplo, que mostra, né, os pais do Bruce Wayne, etc, etc. E eu achei uma cena extremamente longa, bonita, mas longa. Só que boa parte dessa cena são, tipo, referências escancaradas a algumas versões dos quadrinhos. Inclusive, assim, quadro por quadro, às vezes. Só que pra quem não viu, quem não leu os quadrinhos, acho que simplesmente é uma cena longa e desnecessariamente comprida. Eu devo dizer também que as motivações da maioria dos personagens é uma bosta. Eu sei que no Cavaleiro das Trevas, o Lex Luthor meio que consegue manipular, convencer o Batman do que ele tem que fazer, só que esse Lex Luthor do filme é uma bosta. O Lex Luthor que eu imagino, pelo menos, sempre é um cara que é sim muito esperto, muito manipulador, muito inteligente, só que além de tudo ele é um cara cruel e experiente. Ele não é necessariamente um psicopata, ele não é necessariamente um cara louco. Ele simplesmente tem, sei lá, uma visão de mundo diferente do resto do pessoal. Já o Lex Luthor do filme, ele não é o Lex Luthor. Ele é o Coringa. Não literalmente, mas ele age como se fosse. Na verdade, sabe o que ele parece? O Jesse Eisenberg, é isso? You're goddamn right. Ele fez praticamente o mesmo papel que ele fez como Mark Zuckerberg no filme sobre o Facebook. Ele não é sei lá, um gênio incompreendido. Ele é só, sei lá, um gênio adolescente com manias estranhas e, sei lá, algumas fobias sociais ou coisas do tipo. A motivação dele também fica
não fica clara boa parte do filme. O filme tem muito, mas muito furo de roteiro. São tantos furos que eu não sei como conseguiram deixar passar uma coisa dessas. A caracterização dos personagens em si ficou muito boa. Eu achei esse Batman, sinceramente, o melhor Batman do cinema até agora. O Ben Affleck calou a boca de todo mundo que ficou com o pé atrás com ele. O Henry Cavill fez o papel dele de Superman como ele fez no outro filme. Eu achei legal, eu achei da hora. Tem sim suas diferencinhas com os quadrinhos, umas coisas meio assim, mas eu achei muito aceitável. A Gal Gadot como Mulher Maravilha é o seguinte: ela quando tá como Mulher Maravilha, ok. Quando ela abre a boca, não. Ela é uma péssima atriz. Tem cenas que eu fiquei literalmente com vergonha alheia de assistir. Parecia, sei lá, que ela tava falando, olhando com uma tela com um script na cara dela, assim. Porque é uma coisa... eu nunca vi alguém tão... sei lá, tão sem expressão, tão forçada, numa produção tão grande como essa, como a Gal Gadot. Desculpa, não é problema. Com o rosto não é problema de ela é muito magra, ela não tem corpo. Esse tipo de coisa não me importa. Mas a atuação dela é uma bosta. E sabe o que é o mais legal? Eu sou péssimo pra reparar em atuações ruins. Então se a atuação dela tá tão ruim a ponto de estar escancarada pra mim, é porque o negócio tem que estar muito feio. Devo dizer que apesar dele ser o melhor Batman pra mim nos cinemas, principalmente pela questão assim, de ser um Batman mais velho, mais cansado do crime, ver que as coisas, sei lá, não saem do lugar, as coisas continuam sempre as mesmas, perder um pouco da esperança, digamos assim, das coisas melhorarem, whatever. Ele é burro. Ele é muito burro. Ele é o Batman mais burro que eu vi na minha vida. Ele não tem nada de maior detetive do mundo na porcaria do filme. Ele é simplesmente um cara bruto, truculento e que, sei lá, consegue, sei lá, fazer uns planos legais de vez em quando. Eu vou ser sincero, falar que eu tô sendo ignorante sobre uma coisa. Eu não sei se o filme do Esquadrão Suicida vai ser no mesmo universo desse filme agora. Porque eles conseguiriam, talvez, colocar algumas informações naquele filme que complementassem um pouco essa história. Nota que eu vou comentar agora não é spoiler, porque já estava nos trailers. Logo nos trailers você vê, na Batcaverna, o Bruce Wayne olhando pra uma roupa, não sei, tipo uma estátua, um manequim, não sei, com a roupa do Robin. E pichado pelo Coringa, que é uma referência também, né, à morte do Robin e o Jason Todd pelas mãos do Coringa. Só que, igual eu falei a questão das referências, quem não leu os quadrinhos, viu aquilo e não entendeu nada. E dá uma camada muito grande de profundidade na personalidade do Batman. Porque realmente, se teve um Robin já, que não apareceu em momento algum, e ele foi morto por alguém, é assim, um baque emocional que explicaria o fato do Batman estar tão cansado, tão desiludido, mas não tem. E... eu achei também a inclusão do Apocalipse tão cedo numa história dessas, muito mal aproveitada, e por isso que eu falo assim, que é uma indignação seletiva também, do que é fiel ou não é fiel aos quadrinhos, porque a origem dele não tem absolutamente nada a ver. O visual dele também, na minha opinião, ficou uma bosta. Ficou parecendo, sei lá, uma tartaruga ninja sem casco. Apesar de que eu não posso reclamar de uma coisa que eu acho, eu não sou exatamente fanboy da Marvel. Eu, assim, leio muito pouco quadrinhos, já tive a minha época de ler. Eu não acompanho mais, simplesmente não tenho mais tempo de ler. É muita saga, muita linha de revistas diferentes, e não consigo mais acompanhar tudo. Eu só leio algumas coisas ou outras quando eu tenho mais interesse. Só que eu tenho que admitir que se tem uma coisa que a DC fez muito melhor, pelo menos na minha opinião, no Homem de Aço e nesse filme agora, é que eles conseguem botar claramente a diferença de poder e de capacidade entre os heróis que são super e os que não são. Porque na Marvel, não vou falar que não tem nenhuma cena exagerada, mas nada é perto do que, por exemplo, o Super-Homem é capaz de fazer, o que a Mulher Maravilha é capaz de fazer nesse filme. E eu acho legal como, por exemplo, o Batman nessas horas tem que compensar a falta de poderes dele com toda a gama de habilidades que ele tem, que os outros não têm. É um complemento que eu acho muito mais legal. Vai sair ainda, acho que em julho, se eu não me engano, uma versão em Blu-ray, com mais de 3 horas de duração. Esse filme já tem 2 horas e meia, que é uma versão do diretor, que vai ser proibida para menores. Não é exatamente nenhuma informação muito específica sobre o que vai ter diferente no filme, mas talvez eles consigam cobrir alguns dos buracos, algumas das falhas que o filme teve, apesar de que alguns furos são simplesmente indesculpáveis. É uma coisa assim... eu sei que eu tô repetindo, mas eu não sei como deixaram passar alguma das coisas.
Eu não sei, eu não devo fazer um vídeo só sobre spoilers, mas se bobear eu vou acabar fazendo, porque eu sinceramente fiquei até 3, 4 da manhã lendo e ficando indignado. Quanto mais eu penso no filme, mais indignado eu fico com a oportunidade gigantesca perdida que teve até agora. Nota que apesar de tudo, eu não tô falando que é um filme ruim. Eu só tô falando que não é um filme perfeito. Não é pra mim o melhor filme de super-herói já feito. Tá longe de ser. O filme, assim, eu vi o review, por exemplo, do Angry Joe. Se vocês souberem inglês, se quiserem dar uma olhadinha, os links estão aqui. Esse cara é muito da hora, faz reviews muito bons. Eu acho que os críticos, eles têm que julgar um filme, não como fã. Não como filme baseado em quadrinhos, e olha como eu sou fã, olha que eu não sei o que lá. Porque eu imagino que alguém que for muito fã da DC provavelmente vai gostar mais do filme do que um crítico qualquer. Porque julgando o filme friamente como crítico, o filme tem cagadas indesculpáveis, assim, inadmissíveis, que assim, eu não sei, eu vi igual o pessoal comentando, sei lá, parece que um cara competente usando o Final Cut por um dia conseguiria resolver muitas das cagadas de edição e faltas de cenas e falta de explicações ou exposição exagerada. São dois extremos, assim, não tem um ponto médio quanto a isso. Outra coisa que eu devo comentar, eu tenho sim um preconceito, tá, com fanboys da DC. Não é porque eu sou fanboy da Marvel, porque igual eu falei, eu acompanho muito pouco, apesar de assistir os filmes, só que eu também assisti todos os filmes da DC, então isso não é desculpa. Só que assim, é uma coisa assim, não adianta você querer usar, por exemplo, desculpas de olha como vendeu, olha como tal coisa ficou legal, olha como isso, e ignorar os problemas gritantes que tem no filme. Você pode amar o filme, você pode, igual eu amo qualquer outro jogo, qualquer filme, qualquer série. Isso não me impede de ver que as coisas têm problemas. Você pode falar o jogo que você quiser, qualquer jogo que eu goste, e eu vou achar algum defeito neles. Esse defeito pode, sei lá, me afetar mais ou menos. Pode ser uma coisa assim que eu ignoro, coisas que eu não consigo ignorar, mas eu admito que existe. Eu posso não concordar com uma coisa ou outra, mas tem coisas que não tem como fingir que não existem. Então parem de fingir que o filme é perfeito. Você pode ter amado o filme, não tem problema nenhum em você amar o filme. Não tem problema. O que eu acho absurdo é alguém literalmente achar que o filme é perfeito. Bem, esse vídeo acabou sendo, sei lá, mais um vlog e um desabafo do que uma crítica em si. Mas eu acho que deu pra explicar mais ou menos o que realmente me incomodou no filme. Apesar que eu tenho vontade de ver de novo, eu tô louco, eu tô esperando desesperadamente sair a versão completa com mais de 3 horas, etc, pra eu ter uma visão melhor do filme, o que o Zack Snyder realmente tinha na cabeça em fazer esse filme. Mas por enquanto é isso aí. Se alguém quiser deixar alguma opinião, comenta aí, a página do canal tá aqui, curte, se inscreve, faz o que você quiser, porque ó, eu não... Logo agora, segunda-feira, vai ter vídeo novo sobre aqueles tópicos de ódio que eu tava falando sobre jogos, voltar à programação normal, porque é muita indignação. Enquanto isso, estou aqui torcendo pra eu não ter que fazer outro vídeo indignado quando sair Capitão América Guerra Civil também, porque tá foda.